Isso, a gente tinha várias coisas que a gente queria ver, tá? Mas antes eu queria ouvir de ti, por que que tu achas que a live sozinha, e primeira live até então, única, né? Só me corrija se eu estiver errado. A única live aí na história da tua marca. Por que que logo na primeira live, logo essa live, ela trouxe um resultado maior do que qualquer outro mês que a gente tem aqui registrado no e-commerce? Qual é o diferencial da live versus o e-commerce? Ainda que saibamos que o teu e-commerce até 1 ou 2 meses atrás era numa plataforma diferente. Mesmo assim, ainda estava lá, produto, preço, descrição, foto. Mas por que que na live tu acredita que as pessoas se engajaram mais do que comprando no e-commerce? Produtos exclusivos, produtos que não tem no site, ótimo. É uma das respostas. Ou seja, tu fez um aquecimento bem interessante, um aquece ali, né? Mas isso é importante. A antecipação de uma campanha, ou seja, o aquece, dizer vem aí, às vezes é mais importante do que a campanha em si. É o quanto que tu consegue criar o desejo, instigar a pessoa e deixá-la com a faca nos dentes para que quando a live aconteça, ela esteja com o cartão de crédito na mão, o Red Bull na outra e compre. Esse é outro ponto muito importante. É desenhar a estratégia e segurar no osso. Acreditar naquela estratégia, ainda que, como tu falou, várias pessoas tenham perguntado qual que vai ser o preço, qual que vai ser o preço, qual que vai ser o preço, mas esse qual que vai ser o preço também era um elemento importante ali a ser revelado lá na live e que causava toda essa antecipação, todo esse desejo de pertencer, de saber, de descobrir, de desvendar. E aí, chegando na live, as pessoas descobriram. Então, parabéns também por ter segurado a emoção de uma venda que poderia acontecer naquele momento. Então, tu trocou a venda imediata por uma escolha de manter a estratégia que se mostrou acertada. Podia dar tudo errado, mas se mostrou acertada quando, ao abrir a live, tu fez todas as revelações das promessas que tu veio fazendo ali nos dias anteriores. Isso é maravilhoso, isso é difícil, porque me colocando no lugar do empresário e de tantos outros empresários que eu atendo, imagina, eu tô ali precisando vender. Eu tô dizendo que vem aí uma live onde eu vou revelar o preço desse produto e será exclusivo para a live e tudo mais, mas já tem gente batendo na minha porta meio que pedindo para comprar e não vou vender. Não vai vender. E todos os outros que estão esperando. Exato. Ah, mas quantos seguidores ela tem? Né? Depois tu olha quantos seguidores ela tem, porque tem uma certa proporção ali, mas principalmente a antecipação, né? Quanto que a antecipação foi bem feita. Então, a antecipação é um dos principais ingredientes para fazer qualquer ação de vendas, seja live, campanha, lançamento, promoção, desconto, só hoje, relâmpago, só pelas 48 horas, frete grátis, o que for. A antecipação é a história do filme que a gente vê, é o trailer do filme que a gente vê. E o trailer, muitas vezes, num número gigantesco de vezes, é melhor do que o filme. E eles se puxam para fazer o trailer de maneira que tu assista o trailer e olhe aquilo e repare, nossa, eu não posso perder esse filme. Dá para fazer um pouco antes, né? Se tu tiver produto, claro, se tu tiver todo o tempo para um pouquinho mais ali, né? Um pouquinho mais, né? Só um pouquinho, né? Detalhe. Que maravilha. Sim, liga a câmera e vamos fazer. Teve toda uma preparação para ajudar a fazer essa live acontecer. E que maravilha, que ótimo. Mas é isso, né? A gente estava falando antes sobre o que fez a diferença, ou o que faz a diferença uma live versus um e-commerce. O que é um e-commerce, se não um grande catálogo de produtos inanimados, fotos, descrição, alguns vídeos, algumas informações, e era isso. Não tem o fator humano no e-commerce. Ainda que tu tenha vídeos, não ter o fator humano é imbatível. O fator humano é imbatível quando a gente traz para uma live, quando a gente conversa com o cliente. Vendas é sobre relacionamento. A live ativa um relacionamento. O e-commerce não ativa. De novo, ainda que tu tenha vídeos, ainda que tu tenha fotos maravilhosas, descrição, avaliação de cliente, tudo isso é muito importante e ajuda o teu e-commerce a vender. Mas nada supera o contato humano. Essa é a grande descoberta, né? O vídeo. Acho que trazer a estratégia de vídeo para dentro do teu negócio, começando por live,
e depois ampliando para outros canais, vai te ajudar muito a criar essa humanização. E eu lembro que em uma ou duas consultorias atrás, tu me mostrou um universo paralelo, né, dos clientes, potenciais clientes que utilizam a tua marca. Tu pediu para eu olhar no Instagram tais pessoas que usam fivela, que aí mostra o cavalo todo paramentado, aí mostra isso, mostra aquilo, não sei, as correntes, tá? E caras lá com 20, 30, 50, 100 mil seguidores, uma loucura. Eu imagino o quanto que isso não é forte também, aonde? Em qual rede social? TikTok, isso deve ser assim, ó, pá, explosivo. Sim, pelo menos bota uma legenda, bota uma transição, uma chamada, um som, se for o caso, para, né, dar aquele... Sabe o que funciona muito no TikTok? Processo de produção, fabricação. Fabricar coisas, a linha de montagem no TikTok funciona muito. Não só isso, né? Mas dentro do nosso universo aqui, mostrar o processo de fabricação, linha de montagem, acabamento, enfim, tudo isso que a tua empresa faz vai fazer com que muito alcance vocês ganhem lá no TikTok. Muito alcance. Por partes. Vai por partes. Como diria Jack o Estripador, domina o Instagram. Tu recém começou a produzir vídeos ali no Instagram e principalmente live. Foi a primeira live, já teve um ótimo resultado. Vamos para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Cresce a base no Instagram. Domina esse assunto, entende o teu público, o teu consumidor, o que ele pede, o que ele não pede, como é que ele se comporta, o volume de pessoas que ali se engajam quando tu tá numa live, como tu melhora para a próxima live. Se eu tive um pico de quase 100 nessa, como é que eu faço para chegar a 120, 130, 150 na próxima? O que mais eu posso fazer para evoluir nesse sentido? Por quê? Se tu tiver agora com Instagram, aí tu abre o TikTok, aí tu vai para o YouTube, aí tu tá que nem um equilibrador de pratos, um equilibrista de pratos no circo. Aqui tá o Instagram. Nossa, o TikTok tá caindo. Tu vai lá e equilibra um pouco mais. Opa, agora tá caindo o YouTube. Vai lá no YouTube. Aí tu não faz nenhum nem outro direito. Sim, exato. O TikTok ele tem que estar no radar, não precisa ser nessa urgência, né, que a gente tá falando, mas tem que estar no radar. Não vou dizer urgente, mas ele tá no importante ainda. Daqui a pouco ele vai virar urgente. Por enquanto ele tá no importante. Sim, começa publicando aquele vídeo que tu fez lá no Instagram, coloca no TikTok. E não me vem escutar balela de guru dizendo que tu tem que respeitar a natureza do canal. Tem tempo pra isso? Não tem. Então vou postar o que eu tenho lá. Pronto. Pra tu ter uma ideia, na minha bolha que é super pequena, o meu melhor vídeo em termos de alcance e engajamento foi o mesmo vídeo que eu tirei do Instagram e coloquei no TikTok. Ele foi muito bem no Instagram e muito bem no TikTok. Porque é sobre comportamento humano, é tu conseguir ativar ali os gatilhos que façam com que a pessoa se engaje, compartilhe, comente, mande palminha, enfim, é sobre isso, né? Ok, o canal, eu entendo que lá no TikTok tu tem que ter uma entrada mais rápida, tu tem que ficar muito atenta para os 3 primeiros segundos do vídeo para que então a pessoa queira assistir o resto do vídeo. Sim, TikTok é assim. Mas se tu fizer isso no Instagram, tu também vai te dar bem. Mas sabendo então que as lives agora podem se tornar uma alavanca também de crescimento, dado o resultado que ela gerou, que foi melhor que qualquer outro mês sem live, né, somente na venda do e-commerce, tá na hora da gente começar a pensar nessas metas daqui para frente. Não sei se chegou a ver isso na consultoria financeira, se não, né, a gente dá uma olhada para isso, porque vai te ajudar a ter um norte, né, a olhar para esses números e buscá-los com estratégia de venda, com live, com grupos de WhatsApp, com tantos outros canais aí que a gente tem. Eu vou compartilhar a tela aqui contigo, só para a gente ver juntos. Então, o que a gente tem aqui? O resultado dos 6 primeiros meses, né? Conforme a gente vem acompanhando aí. E aquilo, só para reforçar aquilo que eu falei, pô, olha só, só na live vendeu mais que o dobro do que o melhor mês até então, só numa live, tá? Show de bola. Então, ela pode ser uma alavanca aí de crescimento para os próximos meses. Dito isso, a gente já sabe que o mês de julho vai ter um resultado muito superior. Vou até botar ali o mês de julho do ano passado para a gente ter essa informação ali comparativa também. Eu já vou preencher o resto do ano, porque daí não precisa mais preencher isso aqui.
Vou abrir lá os últimos meses. Vamos só ver o resultado no primeiro semestre, quanto que ele ficou acima no total versus o primeiro semestre do ano passado. Então a gente teve um crescimento aí 56%. Semestre. Então, primeiro semestre de 2024, a receita online. O primeiro semestre de 2025, a receita online foi dá uns 56% aí de crescimento. Maravilha. Ou seja, se a gente partir deste princípio para construir a meta do segundo semestre, então significa que a gente pode colocar em tese 56% acima do resultado do segundo semestre do ano passado. Faz sentido? No mínimo, né? No mínimo isso. Embora talvez seja maior do que isso, mas vamos começar por aí. Então esse aqui foi o vendido no segundo semestre de 24. Repara que ele já foi bem maior que o primeiro semestre de 24. Oh, mas esse julho, lembra que isso aqui seria um desafio, tu superar o resultado de julho do ano passado? Já tá superado, né? Já tá superado. Eu me lembro quando a gente olhou na última consultoria esse resultado de julho do ano passado, nossa, será que eu vou conseguir? Conseguiu, já tá resolvido. E hoje é dia 8 de julho. Hoje é dia 8 de julho e já tá resolvido. Mas é por isso que funciona, porque é uma empresa que tem mulheres na liderança. É por isso que funciona. Então, o que nós temos? Se a gente tiver o mesmo comportamento, o mesmo crescimento no segundo semestre que tivemos no primeiro semestre, a gente vai dividir para 1.000, com 56% a mais. Se eu dividir por 6, a gente tem uma média mensal aqui. A gente pode mais, a gente sabe que pode mais. Porque o julho foi o destaque. Foi fraco o segundo semestre. Então isso aqui é só para a gente ver que, nossa, ainda que 56 pareça muito, não é. Para a nova realidade. Então estamos num novo cenário em que a gente pode olhar para um número maior do que esse sem problema nenhum. Porque a gente já vai partir no mês de julho de um resultado que é mais do que o dobro que a média, considerando um resultado que seria 56% acima. Ela já chega destoando, cheguei chegando, né, nesse resultado. Mas, fazendo esse... Eu não posso colocar para julho, né? Tá, mas vamos lá, digamos que na live tu tens uma média de nos últimos 2 meses. Vai passar dos isso, setembro tem o 20 de setembro. Antes disso tem a Semana do Brasil, tem o Dia do Cliente ou do Consumidor, eu nunca sei. Dia do Cliente, 15 de setembro. Então olha a quantidade de eventos que temos. Semana do Brasil, que ok, ela já não tá mais, né? Nunca foi grande coisa, mas tem. O teu público, né, gosta lá, né? Mas sendo o Bolsonaro, Lula, capeta, Semana do Brasil é um motivo para vender, eu vou vender, né? Tá tudo bem. E então, Semana do Brasil, Dia do Cliente, tu pode fazer Semana do Brasil, Semana do Cliente e depois a Semana do Gaúcho. Setembro tá recheado, hein? Assim, Semana do Farroupilha. E pra lacrar, tu ainda faz um fecha-mês no final. Ainda taca ali um fecha-mês e aí tu tem uma campanha por semana. Aí, ó, pá, uma campanha por semana ali, ó. Pá, tá. Lembrando, né, que estamos aqui construindo a meta, estamos aqui olhando mês a mês, né? Um exercício que também tem um pouco de futurologia, mas nada nos impede de daqui a pouco, julho, né? Julho não acabou, já tem ali um valor que a live trouxe para ti, daqui a pouco julho realmente estourou. E o contrário, caso aconteça também, a gente replaneja, não é proibido, não é pecado. Né? Minimamente aqui um horizonte de 3 meses vai nos ajudar a enxergar ali na frente e principalmente nos preparar para as coisas que vêm aí. E tudo isso que tu está anotando é muito importante, porque julho já temos ali um número muito próximo à meta garantido, por assim dizer. Agosto tu já sabe o que tu vai fazer e setembro tem todo esse planejamento aí que tu começou a anotar para realizar ações de vendas semanais, o que eu acho que é maravilha. Exato, esse número que a gente está colocando aqui foi construído com base nas coisas que tu pretende fazer para chegar a esse número. E aí ele faz sentido, também acho. Combinado, vamos combinar que menos de a gente não coloca mais aqui. Sim, mas não tem esse apelo como teve a primeira. É Black Friday, aí tu vai limpar o estoque. Vamos limpar o estoque nessa Black Friday, que é para isso que ela serve. Mínimo, concordo contigo. E aí, claro, mais perto tu vai entendendo o que tu tem de estoque, o que não tem, como é que tu já cresceu em termos de base de seguidores, clientes compradores, lista de e-mail, WhatsApp, ou seja, o negócio como um todo vai crescer e vai ter um número maior de clientes ali na Black Friday.
Porque na Black Friday do ano passado, eu não sei se tu fez Black Friday ou não, mas o número foi fraquinho, né? Exatamente. Esse é um argumento de venda para Black Friday. Compre na Black Friday as compras de Natal, os presentes de Natal. Mas Natal ele tem o apelo do Natal, porque nem todo mundo vai realmente comprar os presentes de Natal na Black. Aí vem o apelo do Natal. Só que para e-commerce, importante, vamos trabalhar ali Natal como primeira quinzena de dezembro, no máximo até o dia 20, olhe lá, mas eu trabalharia com foco total na primeira quinzena de dezembro. Então, se esse resultado aqui se confirmar, aí eu vou te dar uma ideia do quanto por cento acima que ele vai ficar do realizado do ano passado, só para ter uma ideia, tá? Que, de novo, isso aqui é um planejamento é que nem o Waze, né? Tu abre o Waze e tu coloca o destino. Coloca o destino e sai a dirigir. No meio do caminho, aconteceu um acidente, furou um pneu, interrompeu uma estrada, houve um deslizamento, tem algum desvio, mas tu sabes aonde tu quer chegar. O destino continua o mesmo. Tu vai desviar a rota, pode demorar um pouquinho mais, mas tu não vai desistir. Tu vai tentar uma outra estratégia, que é como o Waze nos leva quando tem algum problema na estrada. Ó, desvio de rota, vou desviar a rota, mas eu sei onde eu quero chegar. No teu caso, eu tentei aqui a estratégia de live, não aconteceu tão bem quanto da outra vez. Eu vou tentar uma estratégia de grupos de WhatsApp, eu vou tentar uma estratégia de lançamento, eu vou tentar uma estratégia de 48 horas de oferta, eu vou tentar uma estratégia diferente. E sim, são outras ativações que tu vai fazer para gerar esse resultado. Aí a gente vai ter um crescimento de 285%. Porque a gente está saindo de um patamar que não era muito significativo. E o grande salto e mais desafiador se dará o ano que vem. Ok, o ano que vem é um problema para o futuro. Vamos se concentrar nesse ano agora. O eu do futuro que lute com esse problema. Agora é o eu do presente que tem que resolver essas questões.